Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 21 do vestibular do ITA 2008, que nos diz: dado o conjunto A, formado pelos elementos x pertencente aos reais, tais que a raiz quadrada de 3x² mais 2x é menor do que x ao quadrado, expresse-o como uma união de intervalos da reta real. Então olha só, vamos considerar a função f de x, a função do segundo grau, que é essa que está aqui dentro dessa raiz. F de x é, portanto, igual a 3x ao quadrado mais 2 vezes x. Né? Vamos determinar quando que isso daqui é maior ou igual que zero, né? Pelo fato dela estar dentro da raiz. Então, primeiro vamos descobrir quem são as raízes desta função f. A gente pode colocar o x em evidência, ó, vai para dentro do parênteses o 3x mais 2. Então, essa função f ela vai ser igual a zero quando o x ele for igual a zero ou quando o x for igual a menos 2 dividido por 3, né? Daqui, se essa expressão aqui for igual a zero, então o x é menos 2 dividido por 3. Então, essas são as duas raízes. Perceba que essa função do segundo grau, ela tem concavidade voltada para cima, né? Porque o número que multiplica o x ao quadrado é o 3, que é positivo. Então, o menos 2 sobre 3 está aqui, né? O zero está aqui. E daí, essa função ela tem este gráfico e ela vai ser maior ou igual que zero à esquerda do menos 2 sobre 3 e à direita do zero. Aqui, entre as duas raízes, ela é negativa, né? Observando o gráfico dessa função. Então, para que essa expressão ali do conjunto A ele faça sentido, o que que nós devemos ter? A gente deve ter que o x, né? O x ele tem que ser menor ou igual a menos 2 dividido por 3, ou o x ele tem que ser maior ou igual a zero. E agora, feito isso, né? O que que nós vamos fazer? Vamos pegar essa expressão e vamos elevar ao quadrado. Daí obtemos que 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x é menor do que x elevado na quarta potência. Então, a gente pode passar essa expressão toda aqui para o lado direito. Vamos obter, então, que o x na quarta menos 3x² menos 2 vezes x tem que ser maior do que zero, é estritamente positivo. E daí a gente pode colocar o x em evidência, vai ficar x vezes x ao cubo, menos 3x, menos 2, e tudo isso daqui é positivo. Agora, o que que nós precisamos fazer? Vamos analisar quais são as raízes dessa função g de x, que eu vou chamar g de x ao cubo, menos 3x menos 2. Vamos analisar quando que essa função aqui ela é igual a zero, né? Então, essa função ela vai ser igual a zero, por exemplo, em x igual a menos 1. Se a gente fazer o g de menos 1, então nós vamos obter menos 1 ao cubo, que dá menos 1. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Com aquele menos 2 ali, ó, isso aqui dá zero. Então, x igual a menos 1 é raiz desta função do terceiro grau. E agora a gente pode usar o teorema de Briot e Ruffini para determinar quais são as outras raízes dessa função do terceiro grau. A gente sabe que os coeficientes dessa função 1, 0, depois tem o menos 3 e o menos 2. E sabemos que o menos 1 é uma raiz. Então, pelo teorema de Briot e Ruffini, a gente faz, né? A gente abaixa esse 1, daí faz menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais 0 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 mais menos 3 dá menos 2. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 mais menos 2 dá 0. E esse 0 aqui é o indicador de que o menos 1 de fato é uma raiz dessa função do terceiro grau. E, portanto, o que que isso significa, né? Significa que essa função g de x, ela pode ser expressa assim, ó, g de x, ela pode ser expressa como x mais 1 vezes, e por que x mais 1? Né? Porque o menos 1 nós vimos que é uma raiz, vezes uma equação do segundo grau em que os coeficientes são esses elementos aqui, ó, o 1, menos 1 e o menos 2. Né? Tudo isso
pelo teorema de Briot e Ruffini. Então fica x mais 1 vezes x quadrado menos x menos 2. Então essa é a cara da função g. Só que olhando para cá, a gente sabe que dessa expressão aqui, dessa função do segundo grau, usando soma e produto, a gente conhece duas dessas raízes, ó. O x igual a menos 1 e o x igual a 2 são raízes, porque a soma tem que dar esse 1. Né? Se a gente pegar menos 1 mais 2, né, a soma tem que ser igual a 1. Esse 1 aqui que multiplica o x, né, não o menos 1, mas o 1 mesmo. E o produto desses dois números tem que dar o menos 2. E de fato, menos 1 e 2 satisfazem isso. A soma dá 1 e o produto dá menos 2. Então, menos 1 e 2 são raízes dessa função. De modo que a gente consegue escrever o g de x assim, ó, g de x é igual a x mais 1 vezes x mais 1 vezes x menos 2. O menos 1 e o 2 são raízes dessa função do segundo grau, e por isso a gente pode escrever essa função do segundo grau nesses termos. E agora, olha só, a gente consegue, portanto, escrever essa expressão ali, ó, x vezes x ao cubo menos 3x menos 2. Então vamos colocar aqui, ó, x vezes x ao cubo menos 3x menos 2. Podemos escrever essa expressão assim, né, como x vezes tudo isso daqui. Então isso tudo aqui, ó, é x vezes x mais 1 ao quadrado, né, porque aqui vai ficar um x mais 1 ao quadrado, vezes o x menos 2. E agora a gente vai conseguir determinar quais são os sinais dessa função do quarto grau, que está aqui. A gente quer que ela seja positiva. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer retas, né? Vamos fazer essa reta aqui, ó. A reta vai ser a reta do x, da função x. Vamos fazer a reta que vai representar os sinais da função x mais 1, mais uma reta para a função x mais 1 e uma reta para a função x menos 2. E daí a gente coloca o zero nessa posição, porque o zero é raiz dessa função x. Colocamos o menos 1, porque é raiz da função x mais 1. Colocamos o menos 1 de novo, porque é raiz da função x mais 1. E colocamos o 2 aqui, porque é raiz da função x mais, ou melhor, da função x menos 2. Daí nós traçamos retas assim, que vão passar pelo 0, pelo menos 1 e pelo 2, né? Daí a gente faz mais uma reta aqui na horizontal. E o que nós vamos obter? Aqui a gente vai colocar o menos 1, né? Aqui a gente coloca o 0 e aqui nós colocamos o 2. E aqui, né, essa última reta vai representar o produto desses valores aqui, dessas funções, que nada mais é do que essa função que a gente vai chamar aqui, ó, de h de x. Então vamos colocar aqui os sinais da função h de x. Então, vamos olhar aqui para a função x, ó. A gente sabe que a esquerda do zero ela é negativa e a direita do zero ela é positiva. Agora, com respeito à função x mais 1, a esquerda do menos 1 ela é negativa e aqui a direita do menos 1 ela vai ser positiva. Então, analogamente aqui, né, é a mesma função. A esquerda vai ser negativa, a direita vai ser positiva. Agora, com respeito à função x menos 2, a esquerda do menos 2 vai ser negativa e a direita vai ser positiva. E agora a gente faz o jogo dos sinais, né? Fazendo o produto desses sinais aqui, vai dar positivo. Então, a esquerda do menos 1 é positivo. Aqui também vai ser positivo, porque menos com menos dá mais. E aqui dá mais. Então aqui vamos colocar um símbolo de positivo. Aqui vai dar negativo, né? Porque aqui é positivo multiplicado com negativo dá negativo. E aqui é positivo. Então o que é que nós queremos, né? Nós temos o seguinte, ó. Que nós temos que fazer a interseção aqui da parte que é positiva com isso daqui, ó, com esse intervalo, que é o x menor ou igual que menos 3 sobre 2, ou x maior ou igual que 0. Então vamos fazer mais umas retas aqui. Então aqui a gente coloca o menos 2 dividido por 3. Aqui nós colocamos o 0. Então a gente tem que fazer a interseção, né, desse conjunto aqui, ó, que vai incluir vai ser todo o conjunto que está à esquerda do menos 2 sobre 3.
incluindo o menos 2 sobre 3, porque aqui a gente tem um sinal menor ou igual. A gente tem que fazer esse conjunto aqui, né? União desse daqui com esse, que é o que está aqui. E agora a gente vai ter que fazer a interseção com essa parte aqui que é positiva. Então vamos fazer isso, vamos colocar aquele conjunto ali, ó. Então nós temos o menos 1 está mais ou menos aqui assim, né? Ele está à esquerda do menos 2 sobre 3. Depois vem o 0 que está aqui, né? Depois o 0. E depois vem o 2. Então, para cá vai ser positivo, né? A gente vai colocar bolinhas assim, né? Bolinhas abertas, porque para x igual a menos 1, 0 e 2, essa expressão aqui é igual a 0, né? Então a gente tem que fazer bolas abertas. E o que nós precisamos fazer mais? Ó? A gente sabe que a esquerda do menos 1 é positivo, então a gente está interessado nesse conjunto aqui que está à esquerda do menos 1. A gente também está interessado no conjunto que vai do menos 1 até o 0. Nessa parte aqui, ó, que vai do menos 1 até o 0, que é positivo. E a gente está interessado também à direita do 2, né, que também é positivo. E agora a gente precisa fazer a interseção desses dois conjuntos. Então, como que a gente faz essa interseção? Vou fazer uma terceira reta, né? E daí aqui, ó, fazendo essa terceira reta, o que nós vamos obter? A gente abaixa aqui o menos 1, né? Abaixamos o menos 1, abaixamos o menos 2 dividido por 3, abaixamos o 0 e abaixamos o 2. Daí colocamos o menos 1 aqui, o menos 2 sobre 3 nessa posição, o 0 aqui e o 2 aqui. E qual que vai ser a interseção? Ó? Bom, vai ser essa região aqui que está à esquerda do menos 1. Daí vamos tirar o menos 1 porque para x igual a menos 1, essa expressão aqui ela dá 0, né? E a gente quer que seja positivo. A gente aqui pode incluir o menos 2 sobre 3. Daí toda essa região aqui entre o menos 1 e o menos 2 sobre 3 também está incluído, né? Interseção aqui existe, ó. Não existe uma interseção entre menos 2 sobre 3 e 0, então aqui a gente não vai colocar nada. Também não existe uma interseção para valores de x que estão entre 0 e 2, ó. E acima do 2, né? Para valores de x que estão à direita do 2, existem valores de x que estão aqui e estão aqui. Então existe uma interseção. Então qual que vai ser o nosso conjunto de solução? Vai ter que ser a união desses intervalos. Desse intervalo aqui, desse intervalo com esse intervalo. Então o conjunto de solução vai ser a união do intervalo que vai do menos infinito até 1, tira o menos 1, união com o intervalo que vai do menos 1 até o menos 2 sobre 3, inclui o menos 2 sobre 3, né, porque esse sinal aqui é menor ou igual, então inclui o menos 2 sobre 3, união com o intervalo aberto que vai do 2 até o mais infinito. Então esse aqui vai ser o nosso conjunto de solução, né? A união desses três intervalos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais.